Olá pessoal, como vocês vão? Tudo bem? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo. Um grande prazer estar aqui de novo. Esse programa vai ao ar toda terça-feira às 20h30, fica gravado nas mídias, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Vocês podem acessar a qualquer momento. Nós vamos tratar hoje do assunto mediunidade. Antes eu queria falar o seguinte: embora esse programa tenha esse título falando de espiritismo, ele serve para todas as pessoas, mesmo quem não é espírita, mas que se interessa por espiritualidade, que se interessa por entender algo além das suas crenças naturais. Quando nós falamos de mediunidade, isso não é algo exclusivo dos espíritas. Mediunidade é uma condição orgânica de uma glândula no nosso cérebro e qualquer pessoa pode vir com uma mediunidade mais ostensiva, ou seja, ela pode perceber a presença de espíritos. Tem pessoas que ficam arrepiadas. Acontece isso com vocês? Pessoas que, num determinado momento, sentem cheiro de flores. Tudo isso são manifestações dos espíritos. São graus de mediunidade que a gente não classifica como ostensiva, mas é a percepção dos espíritos. Outros, vamos dizer assim, têm uma anteninha no cérebro que permite ouvir o espírito, acessar o pensamento do espírito. Outras, o espírito consegue falar através dela. Outras geram uma substância que a gente chama de ectoplasma, que permite os efeitos físicos, chegando ao ponto de movimentação de objetos, estalos, ruídos, e em casos extremos até de materialização de espíritos ou de coisas. Então a mediunidade é bastante vasta. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Você é médium? Será que você tem algum nível de mediunidade? E que tal entender isso? Desmistificar essa coisa. Mediunidade não é coisa de espírita. A propósito, falando das religiões clássicas, a Torá está cheia de manifestação de espíritos, que para nós seria o Velho Testamento. O Novo Testamento, aquilo que diz respeito a Jesus, está repleto de manifestação dos espíritos e de mediunidade. O Alcorão, ele foi ditado pelo anjo Gabriel, o espírito Gabriel. E Maomé, que era analfabeto, procurou os escribas e foi repassando aquelas informações que ele recebia. Praticamente todas as obras, chamadas de básicas das suas respectivas correntes religiosas, vêm através da mediunidade. O Novo Testamento, por exemplo, de Jesus, ele foi escrito décadas depois. E vamos usar o raciocínio. Jesus era um homem que veio lá da região da Galileia. Ele arregimentou 12 seres, seus apóstolos, quase todos analfabetos, o que era comum naquela época. Poucos, 2 deles eram mais cultos, sabiam escrever, Mateus era um deles. E não existia gravador, não existia internet, não existia nenhum meio de você registrar fielmente aquilo que Jesus estava falando. E Jesus saía pelas ruas, né, cuidando das pessoas, ensinando, realizando curas, e nem tudo conseguiu ser registrado. Mas como é que nós temos parábolas, histórias completas daquilo que Jesus disse?
a gente só pode atribuir isso a uma questão mediúnica, a lembrança posterior, porque os evangelhos surgiram décadas depois de Jesus. Mas, em geral, a gente vai detectar a presença da mediunidade em todos esses movimentos religiosos. E vamos entender esses movimentos religiosos como mensagens que vêm do alto, da espiritualidade, traduzidas conforme o grau, o nível mental das pessoas que recebiam aquelas informações, a cultura da época, a visão de vida. Jesus, por exemplo, teve que falar muito por parábolas, porque não seria entendido se ele fala das coisas espirituais como nós temos hoje no Espiritismo. Nós precisamos de um linguajar envolvendo ondas, energia, partículas, materialização. O Espiritismo, em algumas obras, tem uma linguagem muito técnica. Então, como falar dessas coisas numa época em que se achava que o mundo era plano, cercado de monstros, que as estrelas eram furinhos numa abóbada, não se sabia daquela água que caía do céu, como aquilo caía do céu, a chuva, existiam as águas de cima, as águas de baixo, quer dizer, era uma visão de mundo que não permitia que Jesus se aprofundasse em certos assuntos. Por isso ele disse que mais tarde, no futuro, ia enviar um outro Consolador para explicar tudo, explicar todas as coisas e relembrar o que ele havia dito. E aí vem a função do Espiritismo, né? É Jesus de novo se manifestando, dessa vez, através dos seus trabalhadores, dos espíritos que trabalham com ele. Jesus é espírito. O mundo espiritual, a propósito, ele é real, ele é concreto. E quando nós falamos de mediunidade, para vocês que não têm muita familiaridade com o espiritismo, e quando a gente fala de mundo espiritual, nós não estamos falando de algo que nós acreditamos porque nós lemos e passamos a acreditar. Tem isso também, a leitura, a literatura espírita é riquíssima, mas é a prática, é a constatação prática. Então, quando nós falamos de mundo espiritual, de mediunidade, nós estamos falando de algo que nós, espíritas, vivemos, estudamos isso, constatamos o fenômeno. E essa é a grande diferença. O espiritismo, eu diria que é a versão moderna do cristianismo. É o cristianismo redivivo, porque ele traz as informações que Jesus não pôde ensinar na época e agora Jesus ensina através de uma pleiade de espíritos coordenada pelo Espírito de Verdade. Inclusive, isso está na passagem que Jesus afirma que no futuro enviar o outro Consolador, que é assim: muitas das coisas que eu estou ensinando vocês não compreendem e muitas outras eu teria que ensinar que vocês não compreenderiam. Por isso eu rogarei o meu Pai para no futuro, mais tarde, enviar um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que vai explicar todas as coisas e relembrar tudo o que eu tenho dito. Isso está no Evangelho de João e foi dito por Jesus momentos antes dele ser levado, preso e depois crucificado. Então, nos últimos momentos, Jesus deixa mensagens importantíssimas. Uma delas é essa do envio do Consolador. Jesus fala também da humildade como uma condição fundamental para nós atingirmos o reino dos céus. Aí tem a última ceia, ele pega uma bacia, ele se despe e fica praticamente com uma roupa básica. Os apóstolos olham para ele assim meio desconfiados, ele vai lavando os pés, né? E Pedro fala: o senhor não vai lavar meus pés? E Jesus diz para Pedro: se eu não lavar teus pés, você não estará comigo no reino dos céus. E Pedro se assusta, né? Então fala: lava meus pés, minhas mãos, meus cabelos, lava tudo, né? E Jesus então sai lavando os pés de todos. No final ele enrola a toalha e fala: vocês compreenderam o que eu estou ensinando para vocês? Se eu sou o mestre, o Senhor, e eu sou, é uma das raras vezes em que ele afirma isso, e eu sou, e faço isso a vocês, vocês vão e façam o mesmo.
Olha a lição de Jesus na prática da humildade. Ele quis dizer o seguinte: olha, quando eu me for, não achem vocês que vocês já estão lá no reino dos céus, que vocês são o suprassumo da terra. Vocês vão aplicar os meus ensinamentos. E um deles, fundamental, é o da humildade. Coloquem-se perante seus irmãos da maneira que eu me coloquei com vocês, de igual para igual. Mas vamos falar então da mediunidade. Então a vida espiritual é uma realidade. Quando a gente fala de mundo espiritual, não é sobrenatural, é parte da natureza, é criação de Deus. Da mesma maneira, os espíritos, nós somos espíritos, vocês são espíritos. Neste momento, momentaneamente presos na carne. Quando nós dormimos, o nosso corpo espiritual se desdobra. Quando o nosso corpo físico perde as funções, o corpo espiritual se desdobra em definitivo. Está na vida espiritual. O espírito, ele é uma centelha, uma luz, revestido de energia. Numa forma, o espírito tem um corpo, é o chamado corpo espiritual, que está lá na Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, eu sempre repito isso. Paulo de Tarso afirmou, assim como há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Quando um espírito se manifesta perto de alguém, ele se manifesta com seu corpo espiritual, cabeça, tronco e membros. E num estudo mais profundo do espiritismo, nós vamos verificar, pela informação que vem dos espíritos, que esse corpo espiritual ajuda a moldar o corpo físico na hora da reencarnação. Aquelas primeiras células do embriãozinho de um corpo físico que se formam reproduzem a forma do corpo espiritual, acrescentando, através da genética, as características dos pais. Cor de pele, cabelo, os olhos, certas características. A comunicação entre os dois planos, o físico e espiritual, sempre ocorreu na história, conforme eu disse. E no momento certo, quando a humanidade estava mais preparada, conforme Jesus falou, mais tarde, no futuro, viverá o outro Consolador, qual seria o tempo certo? É o tempo em que a gente ia entrar no linguajar da ciência. É quando nós íamos mergulhar no átomo, entender a matéria de forma mais profunda, as energias. Quando aconteceu isso? No século XIX. Com os grandes espíritos que foram enviados do alto, que começaram a desvendar as leis naturais, que nós chamamos de ciência, e grandes nomes vieram à Terra. Então, Kardec foi um missionário também, enviado do alto, para do lado de cá receber essas informações que seriam enviadas. E se a ciência surgiu, a base científica que no século XX levou à era da industrialização, toda a base veio no século XIX. Quando é que veio o Espiritismo Consolador que Jesus havia prometido? Na metade do século XIX. E um francês, Hippolyte Léon Denis Rivaio, vai estudar os fenômenos mediúnicos, porque na França pipocavam fenômenos mediúnicos, saíam nos jornais, mesas girantes. Era a espiritualidade, tipo, batendo na porta, estamos aqui. E esse francês, Hippolyte Léon Denis Rivaio, depois de relutar muito, vai estudar o fenômeno e se interessa muito. Ele não tinha ideia de que ele era um missionário enviado para receber essas informações, o Consolador. E, basicamente, o Espiritismo começa com o estudo da mediunidade. E Kardec, então, começa a colocar no papel essas informações e ordenar, e a gente chama isso de codificação da doutrina espírita. E uma das obras básicas, que foram 5, é o Livro dos Médiuns. Pela primeira vez na história, nós tivemos a mediunidade estudada com método, podemos dizer até científico. É uma ciência de observação. E Kardec teve a coragem de fazer isso, e ele, que era membro da Sociedade de Ciência de Paris, entrou em choque, porque aqueles cientistas, aqueles sábios, orgulhosos,
não queriam admitir algo que vinha do mundo espiritual. Eles achavam muito estranho. Eles estavam deslumbrados com as primeiras descobertas da ciência e achavam que já sabiam quase tudo. E, na verdade, eles rechaçaram essas informações. Porém, muitos desses cientistas foram pesquisar o fenômeno. Um deles, William Crookes, prêmio Nobel, e muitos outros, Ernesto Bolzano e nomes conhecidíssimos, Camille Flammarion, que é praticamente o pai da astronomia moderna, né, que começou lá com Galileu. Então, nós tivemos vários nomes da ciência, sim, estudando o fenômeno, e temos obras maravilhosas. Gabriel Delany, Evolução Anímica, um livro de Gabriel Delany, complexo, lindíssimo, super avançado para a época, que até hoje a gente tem que ler, assim, prestando atenção naquilo que Gabriel Delany nos afirmou. E o que é mediunidade, afinal de contas? Pelo Livro dos Médiuns, Kardec diz assim, no capítulo 14 desse compêndio sobre mediunidade: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Vou repetir: todo aquele que sente, num grau qualquer, em diferentes níveis, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Então, se você sente cheiro de flores de vez em quando, isso aí tem uma mediunidade latente. Se você sente a presença, se arrepia, se você é muito sensível na presença de outra pessoa, provavelmente você vai ser sensível também na presença de um espírito, porque existem pessoas que percebem, estou falando de encarnado para encarnado, a intenção da outra, a vibração da outra. É aquela coisa, meu santo não bateu bem com o de fulano. Já aconteceu isso? Você sente alguma coisa diferente. Então, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Isso é de todos. Todo mundo pode ter mediunidade. O espírita pode ser médium, o católico pode ser médium, o evangélico pode ser médium, o muçulmano pode ser médium e até o ateu, que não acredita em Deus, pode ter mediunidade. É uma condição orgânica, nós vamos ver isso já já. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. A diferença é que nós chamamos de médium mesmo, o médium que a gente fala que tem uma mediunidade ostensiva. É aquele que a mediunidade não se manifesta apenas levemente, sentindo o olfato, a presença. É aquele que vê o espírito, é aquele que ouve o espírito, aquele que o espírito se manifesta através dele. É aquele que através dele o espírito escreve, a psicografia, um tipo de mediunidade. Então, essa mediunidade nós chamamos de ostensiva. Esse é o médium. E os outros têm uma característica de mediunidade, mas, vamos dizer assim, leve, não ostensiva. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, Kardec está definindo o médium como aquele que sofre a influência dos espíritos, mas basicamente a mediunidade mesmo é aquele que fica bem visível a mediunidade. Conforme eu disse, escreve, ouve, vê. Então, isso é mediunidade. Ser médium, eu fiz algumas anotações, é possuir uma faculdade que permite um intercâmbio com os espíritos. É inerente a todas as criaturas humanas, independentemente de sua condição moral, e manifesta-se através de sonhos, intuições, premonições, psicografia, psicofonia, efeitos físicos, etc. Mediunidade é a prática de supostamente mediar a comunicação entre os espíritos dos mortos e pessoas vivas. Bom, mediunidade é a comunicação com os mortos. Nós não gostamos de falar isso no Espiritismo,
porque para nós todos estão vivos. A diferença é que existem os vivos presos à matéria física densa, encarnados, e os vivos libertos da matéria densa, desencarnados. Todos estão vivos. Mente plena, percepção das coisas plena, tá bom? Então os espíritos, eles estão não só despertos para as coisas, com os seus sentidos, como nós, como tem esses sentidos muito mais aguçados. E isso a gente, no estudo da doutrina espírita, a gente entende isso. Então, a mediunidade ostensiva, essa influência, essa conexão é muito forte. Existem vários tipos de mediunidade. E no livro dos médiuns, Kardec define, então, esses tipos de mediunidade. Eu vou destacar só algumas. Psicografia, que todo mundo conhece. O Chico Xavier popularizou isso, onde o espírito ele se conecta mentalmente com o médium escreve aquilo que o espírito está ditando para ele, e aí a própria psicografia tem variações. Por exemplo, o médium pode escutar o espírito escrever. O médium acessa a mente do espírito e o espírito assume o braço do médium e escreve. O médium também pode ser acessado pelo espírito e ele não tem a menor noção do que ele está escrevendo. A psicografia mecânica é como se fosse uma máquina de escrever, né, orgânica, em que a mão do médium fica boba e ele vai escrevendo no papel e ele pode estar olhando para qualquer lugar e não sabe o que está escrevendo. O espírito assume a parte nervosa dele, e eu não vou explicar em detalhes isso, como acontece, e ele escreve mecanicamente. É muito usada essa psicografia quando são assuntos complexos, de ordem científica, porque nem sempre o médium vai compreender o que o espírito está pensando. Então, por uma comunicação mais complexa, o espírito assume as funções do médium e escreve mecanicamente. Então, isso é psicografia. Tem a psicofonia, em que o médium fala, o espírito acopla mentalmente, ele acessa o pensamento e vai falando. Tá? Essas eu diria que são as mais comuns, a psicografia e a psicofonia. Tem também a vidência, o médium vê o espírito, muito comum. A clara audiência, ou audiência, que você escuta o espírito, e normalmente esse escuta é lá dentro da cabeça. Você escuta como se fosse um microfone implantado dentro do cérebro. Uma vez aconteceu comigo, nunca mais. Acho que uma ou duas vezes. E nem fazia muito sentido o que eu ouvia. Eu acho que a gente estava fora de sintonia, viu? Mas é como se fosse lá dentro do cérebro mesmo, um alto-falantezinho, não um microfone, um alto-falantezinho, e você escuta algo lá dentro da cabeça. Já aconteceu com algum de vocês? Agora, existem as pessoas que escutam essa comunicação perfeita e estão recebendo alguma informação do mundo espiritual. E o que é obsessão? É essa mesma coisa, essa conexão, só que para o mal. É um espírito que quer prejudicar você. E normalmente, quando isso acontece, é porque você está numa vibração baixa, tá bem? Mas a obsessão, que é muito comum, é uma sintonia entre encarnado e desencarnado, que nem sempre se manifesta numa mediunidade extensiva. Simplesmente o médium se sente, a pessoa que está sofrendo o processo obsessivo, ela se sente mal, os pensamentos dela mudam, ficam mais pesados, ela fica muito suscetível a aprofundar um processo de depressão. Então, como quebrar isso? É a pessoa mudar o pensamento, mudar a sintonia. Na história, alguns médiuns, Joana d'Arc, Moisés, os profetas, Maomé, os apóstolos, no dia de Pentecostes, descem línguas de fogo sobre eles. O que é isso? O que são essas línguas de fogo? E eles falam em idiomas que eles não conheciam. E as pessoas ficam maravilhadas, mas o que é isso? Está lá na Bíblia. Isso é mediunidade? O que é isso? É mediunidade. Então, no dia de Pentecostes, esses seres que foram escolhidos por Jesus, provavelmente eles traziam as condições e despontou neles a mediunidade. E a partir dali, tudo muda para eles.
nós temos nos livros que são a base dessas religiões, a Torá, os Evangelhos, o Alcorão, né, a mediunidade lá presente. Eu já falei dos tipos de mediunidade, vou só destacar uma, que é a mediunidade de efeitos físicos. Essa é mais rara, mas vocês já devem ter ouvido falar dela. Existem pessoas que têm a capacidade de exalar, isso é do organismo, tá, gente? Uma certa substância que pode ser utilizada pelos espíritos. No nosso campo celular, na mitose, em determinadas situações, aquele citoplasma, parte dele atravessa a membrana celular, quando as células são superexcitadas. E como se fosse uma mitose fora de hora, como se a célula inflasse um pouco mais, parte desse citoplasma atravessa a membrana e sai pelos poros, pelos orifícios do corpo, principalmente boca, nariz, ouvidos. E essa substância, ela tem uma característica de ser uma intermediária praticamente entre o mundo físico e espiritual. Os espíritos recolhem essa substância e podem adensar e gerar fenômenos como movimentação de objetos, coisas assim, ruídos, utilizando essa substância. E num caso extremo, pode até um espírito se materializar. Mas isso é raríssimo, porque precisa de condições muito especiais no ambiente, a quantidade de ectoplasma. Então, normalmente, quando há essa materialização, quanto mais detalhes tiver o espírito, mais ectoplasma é necessário. Por isso que é normal, em alguns processos, o espírito se manifestar com assim, uma vestimenta, um tecido reto, como se fosse um lençol de fantasma mesmo, né? Porque ele exige menos ectoplasma do médium. Quanto mais detalhado, existem casos de materialização, que o espírito até toca a outra pessoa, levanta a outra pessoa. É impressionante, né? Leiam a história do médium Peixotinho. Divaldo Franco passou por essas experiências. Chico Xavier esteve com Peixotinho. E existem relatos, inclusive no século XIX, de alguns desses cientistas, William Crookes, com o espírito da Kate King, vários processos de materialização e estudo da mediunidade. Então, estudo da ectoplasmia, da mediunidade e efeitos físicos. Então, esse campo de mediunidade, vocês já viram que ele é muito vasto, né? Agora, por que vocês e outros podem ser médios? Qual é a diferença de uma pessoa para outra? Nós temos no nosso cérebro uma glândula chamada glândula pineal, a epífise, não confundir com a hipófise, que é outra glândula. A epífise ou glândula pineal, pelo que se estudou até agora, ela tem internamente alguns cristais de apatita, que é um mineral metabolizado pelo nosso organismo, que forma, por exemplo, o esmalte dos dentes. Tudo indica, pelos estudos, que a presença maior desses cristais de apatita conferem à pessoa uma característica de perceber certas vibrações que outras não percebem. Não existem pessoas que ouvem melhor, que veem melhor, que têm um olfato melhor. Vamos dizer que o médium percebe, e tudo é vibração, essas coisas são vibrações, são frequências. Vamos dizer, então, que o médium, aquele que é ostensivo, ele percebe essas frequências mais sutis. Ele literalmente tem uma bola de cristal na cabeça, entenderam? Através dos cristais de apatita. Mas é só isso? Não. Tem outras condições também. Mas a epífise tem uma função fundamental na questão da mediunidade. E existem obras espíritas, como Missionários da Luz, que no capítulo 2 falam da pineal. É interessante, esses livros da série A Vida do Mundo Espiritual, do Espírito André Luiz, que eles mostram as coisas do ponto de vista dos espíritos. Então, por exemplo, eles vão numa casa espírita, acompanham uma reunião mediúnica, os médiuns, e isso é descrito por eles do ponto de vista deles. E quem trabalha do lado de cá começa a ter uma noção muito boa do porquê certas sensações
e de como eles veem essas coisas, e de por que e como as coisas acontecem. Então é muito interessante. O Espiritismo, ele envolve muito estudo, porque para trabalhar com mediunidade, só pessoas preparadas, que estudaram, que têm controle sobre a mediunidade. Mediunidade não é brincadeira. Nunca entrem nessa de procurar um médium para fazer jogo, magia, porque isso Moisés proibiu. E o Espiritismo, aliás, o Espiritismo não proíbe nada, mas não permite que nas casas espíritas aconteça isso. Como que é usada a mediunidade na casa espírita? Para tratamentos, pessoas com problemas, curas espirituais e para ajudar espíritos sofredores. Basicamente é isso que se faz na casa espírita. Reunião mediúnica para ajudar espíritos que estão sofrendo. A equipe espiritual ligada ao grupo traz esses espíritos, o espírito se manifesta e no grupo mediúnico é uma pessoa que conversa com esse espírito para esclarecer a situação dele, para ajudar no resgate desse espírito. E o contato desse espírito com um médium, com uma pessoa encarnada, traz uma série de benefícios para ele. Para comparar, assim, é difícil encontrar termos para explicar certas coisas. Imagina uma pessoa caindo no abismo, caindo, e de repente ela bate numa corda, ela se agarra naquilo, e ela se sente mais segura. É o que acontece em algumas reuniões mediúnicas. O espírito está perdido lá de lá. Ele não sabe por que as pessoas não falam com ele, ele está sofrendo, está vendo coisas, e no contato com o médium, ali ele consegue um porto seguro. E nem sempre de primeira ele entende isso, ele reluta às vezes, até ele entender que ele está sendo ajudado. E parte desse trabalho de conversa para sensibilizar o espírito, quebrar o clichê mental e ele permitir ser resgatado. Então a espiritualidade usa as casas espíritas para esse trabalho. Por que não usa uma igreja católica, evangélica? Porque não aceitam a mediunidade. Colocaram na mente certas coisas que não foram ensinadas por Jesus. Foram coisas definidas nos concílios, que são adotadas até hoje. Porque o cristianismo primitivo tinha o contato com os espíritos, tinha curas, né? Jesus se encontrou no Monte Tabor com Moisés e Elias. Era uma conversa entre encarnados e desencarnados. Quando Maria foi avisada que ia ter um filho, foi um anjo, espírito, Gabriel. Quando Jesus foi nascer, se apresentaram aos pastores espíritos. No livro dos Números, lá no Velho Testamento, a Torá para os judeus, Moisés se reunia na tenda do encontro com os espíritos e as pessoas medianizadas, no termo usado evangélico, profetizavam, mas aquelas pessoas não estavam preparadas para a mediunidade. E da mesma maneira que nós fazemos na casa espírita, Moisés não permitiu que aquelas pessoas despreparadas usassem a mediunidade. Ela não estava no momento delas. Isso está descrito no livro dos Números. Nós temos inúmeros casos de manifestações espirituais, né? E até hoje, por exemplo, na igreja evangélica, existem pessoas que têm mediunidade, mas elas dizem que é o Espírito Santo que está se manifestando. Bom, são espíritos. Tudo bem que chamem que é o Espírito Santo, mas são espíritos, é mediunidade, tá? Então, a glândula pineal, ela é como se desse essa anteninha. E eu vou mostrar algumas figuras aí dos cristais de apatita. Vejam aí a figura número 1 da glândula pineal. Estão vendo aí a figura 1? Vejam bem, a pineal onde ela se situa. Lá no centro do cérebro. A epífise, né? Lá embaixo tem a hipófise, não é essa. É a epífise, é a vermelhinha. Glândula pineal. Então, voltando aqui, essa glândula tem certos cristais. E ela já foi estudada, existe um médico
muito conhecido no espiritismo, lá da USP, né? Ele fez cortes na glândula pineal, colocou no microscópio eletrônico, mostrando essa variação dos cristais de apatita. Então vejam aí a figura 2. Estão vendo a figura 2? Esses são os cristais de apatita. E lá dentro desses cristais, então, você tem aliás, dentro da glândula, né? Você tem a apatita. Essa glândula que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo a calcificação, né? Ela é envelopada por um tecido conjuntivo. E é lá dentro disso aí que vocês estão vendo, dessas esferinhas, é que estão os cristais de apatita. Tá bom? Então, voltando aqui para mim. Portanto, a mediunidade é uma condição orgânica. Quem é que vem com esses cristais? Seria isso programado lá em cima, antes da pessoa encarnar? Sim. Então, se você é médium, não é por um acaso. Agora, o que você está fazendo com isso, que lições isso está trazendo para você, aí é cada um com a sua experiência própria. No Brasil, nós temos a felicidade do espiritismo ser difundido, a gente desmistificar essa história, e é por isso que muitas vezes a pessoa não se sente à vontade em certos lugares e procura a casa espírita. Ela vai estudar e ela começa a controlar aquilo que antes, porque, gente, existem níveis de mediunidade que a pessoa fica, ela percebe todas as energias, ela fica um pouco descontrolada. E na casa espírita ela consegue se colocar, se situar, estudar, compreender, perder o medo. E dependendo da condição, ela pode trabalhar numa reunião mediúnica, num tratamento, ou em outras coisas em que não necessariamente o espírito vai se manifestar. Porque quem não é espírita acha que todo espírita está mexendo com o espírito o tempo todo. Não. Casa espírita a gente estuda, a gente trabalha. No MAP, por exemplo, tem um trabalho de atendimento às pessoas de rua, pessoas que vão para a cozinha preparar os alimentos, outras que levam os alimentos para as pessoas de rua. No Natal, a gente faz festa para as crianças das comunidades carentes. As pessoas vão no MAP fazer estudo. E um dos trabalhos do MAP é o de tratamento, onde também não existe uma manifestação assim clara dos espíritos. Às vezes, o dirigente pode trazer uma mensagem, né? As pessoas, quando vão para as macas, não existe a necessidade do médium incorporar ali. Então, o trabalho espírita, ele é muito complexo e muito completo. Não necessariamente envolve a manifestação do espírito, tá bem? O que mais nós poderíamos falar, que o nosso tempo está correndo? Criança médium é para trabalhar em mediunidade? Não. Você tem que orientar a criança, entendê-la, mas só pode trabalhar com mediunidade com mais idade, com estudo. Então, os pais terem um entendimento de certos fenômenos ajuda muito a criança. Criança não é para trabalhar com mediunidade, gente, tá? Mas existe criança médium? Existe, é uma condição orgânica. Então, você vai ter que orientar a criança e ela vai lidando com aquela situação, porque essa mediunidade pode se manifestar de várias formas. O que o médium faz na casa espírita? Repetindo, servir, auxiliar as pessoas, trabalhar em qualquer atividade, estudo, e uma vez estudando, sintonizado com a espiritualidade equilibrado, ele pode trabalhar algo específico que envolve essa comunicação, tá? Então, os médiuns, eles são formados, eles desenvolvem a mediunidade nesse sentido. Eles vão entendendo o que acontece com eles e vão se controlando, vão se equilibrando e vão utilizando essa mediunidade de forma útil. É o que a gente chama de mediunidade com Jesus. É isso que é desenvolver a mediunidade, tá? Então, nós temos vários fenômenos que são explicados pela mediunidade. E só para encerrar, deixa eu mostrar mais duas figurinhas aí. Figura 3. Isso é uma cena do filme Os Outros. Estão vendo aí? Eu só dei um print
numa cena do filme. Quem não viu, veja Os Outros, é com a Nicole Kidman. E nesse momento, os espíritos estão se manifestando, que viviam numa certa casa, e eles jogam os papéis para cima. É possível isso? Sim, isso é efeito físico. Existia um médium ali que exalava esse ectoplasma. Outra cena, figura 4. Uma médium que é cega, que tem um espírito ali de uma menina, chegando e falando para ela. Esse espírito da menina, o que vocês estão vendo? É o corpo espiritual dela. A médium está escutando. Isso é clareaudiência, ou audiência, né? Clareaudiência. Então a médium está escutando e vai relatar o que aconteceu ali. Voltando aqui para mim. Então, mediunidade, gente, é algo normal, é natural, é parte da natureza. O médium é uma pessoa como outra qualquer, não é um missionário, a não ser um Chico Xavier, um Divaldo. Então, não tenham medo da mediunidade. É uma característica de certas pessoas. Então, pessoal, é isso daí. Mediunidade é uma característica de certas pessoas, orgânica, é planejada lá em cima. Uma parte desse processo mediúnico tem muito a ver com a glândula pineal, mas existem outras características das pessoas que também envolvem a mediunidade. Ela não veio à toa, ela é para ser usada, e Jesus lá atrás falou do fim dos tempos. Vossos filhos e filhas profetizarão, terão sonhos, terão visões. Ele estava prevendo a época em que a mediunidade seria compreendida e utilizada em larga escala para esse intercâmbio entre o plano físico e espiritual. Nas casas espíritas, isso é feito através de espíritos superiores ligados a Jesus, porque os espíritas são cristãos. A base moral de tudo que a gente estuda na casa espírita é isso aqui, ó. É o Evangelho de Jesus explicado espiritualmente. Daí o Evangelho segundo o Espiritismo. É o mesmo Evangelho de Jesus, mas vem as explicações espirituais. Então, na casa espírita, mediunidade é usada de forma séria, equilibrada, com estudo, com um fim útil, visando o bem, e ajuda muito as pessoas a um crescimento na sua vida, um crescimento espiritual, tá bem? Então, eu poderia falar muito mais coisas, fica para uma outra época. Eu dei uma pincelada em alguns aspectos da mediunidade. E agradeço muito a atenção de vocês, tá bem? Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.